Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Pro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje eu vou te ensinar como fazer para somar subtotais ou calcular valores diferentes no total geral do Power BI de maneira extremamente simples. E você vai ver que esse cálculo ele é muito útil para dar uma perspectiva diferente aos cálculos que você faz no Power BI e como em algumas situações o cálculo próprio do Power BI não vai te trazer o resultado correto. E aí a gente tem essa técnica para trazer exatamente o valor que você precisa para a sua análise. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal da Academia Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade. Então bora lá descobrir como é que eu faço a soma de subtotais aqui no Power BI de maneira muito simples, muito fácil, passo a passo aqui para você. E novamente a gente está trazendo aqui uma base super simples para te mostrar um caso prático onde a gente precisa fazer isso. Tem uma base aqui muito simples, 3 coluninhas onde eu tenho um aluno aqui, a disciplina e a nota. Então basicamente eu tenho uma base de dados aí com a nota de vários alunos de disciplinas em uma escola, tá? E aí eu montei uma tabelinha aqui para a gente observar uma coisa muito interessante. Vamos supor que primeiro eu quero calcular a média de notas por aluno. Então eu vou criar uma medida aqui no Power BI, vou chamar a minha medida aqui de nota média, e eu vou usar a fórmula average para trazer aqui a média da nota. Trazendo aqui para a nossa tabelinha para a gente ver como é que fica e o que eu tenho como resultado aqui. Eu tenho a média, tenho a nota média para cada um dos alunos aqui. Então eu tenho a nota média da Ana, do Bruno, do Carlos. Eu também tenho a nota média geral dos alunos. Então essa nota média aqui, ela está considerando a nota de cada uma das matérias de cada um dos alunos. Então ela está considerando todos os valores aqui. Agora vamos supor que eu quisesse fazer uma análise desconsiderando as disciplinas, que eu quisesse fazer uma análise considerando apenas a média geral dos alunos, que é essa média aqui, ó, da Ana é 87,67, 66,50 para o Bruno e 93,33 para o Carlos. Que eu quisesse fazer uma análise só considerando essas médias aqui, sem considerar as disciplinas. A gente ia ver que se eu quisesse calcular a média dessa forma, eu teria um valor completamente diferente do que esse valor total aqui que o Power BI traz. Por quê? Porque aqui ele está considerando a nota para todas as disciplinas e para todos os alunos. Só que se eu pegar aqui na calculadora, por exemplo, e trazer aqui a média dessas 3 outras médias aqui, a gente vai ver que o valor fica um pouquinho diferente, tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, 87,67 mais 66,50 mais 93,33. Se eu somar esse valor aqui, primeiro eu tenho uma análise aqui geral do desempenho dos alunos. Então, se eu quiser trazer uma pontuação geral dos alunos, que também é uma medida que eu posso utilizar para fazer uma avaliação geral da escola ou de uma equipe de vendas, ou qualquer avaliação de performance que você queira fazer dentro de uma equipe, você pode utilizar esse tipo de métrica. Você vai pegar a média de tudo aqui, a média de performance de cada um e somar tudo. Como é que eu faço para, nesse valor aqui, ao invés de eu trazer essa média, eu trazer esse valor total aqui? Porque esse valor total, além de ser uma medida útil para eu ter aqui uma performance geral acumulada, eu também posso utilizar ele para fazer uma outra média, que se eu dividir isso aqui por 3, eu tenho 3 alunos aqui, né? A gente vai ver que o valor é diferente dessa média aqui que eu tenho calculado pelo Power BI, porque aqui ele está considerando todas as linhas. E aqui eu estou considerando a média aqui das médias de cada aluno. Então o cálculo é diferente. E para isso, o primeiro passo que a gente precisa fazer é saber como é que num cálculo como esse aqui, onde eu tenho a média de cada um, como é que no final dele, ao invés de eu simplesmente fazer mais uma média aqui, como é que eu faço para somar isso aqui? Como é que eu posso fazer para ter esse cálculo aqui, tá? Então eu vou aqui e criar uma nova medida para você ver como é extremamente fácil você fazer esse tipo de cálculo aqui. Vou chamar aqui de subtotal das médias.
dar um zoomzinho aqui na barra de fórmula só para ficar mais claro para a gente. E agora a gente vai começar a nossa fórmula. Para a gente começar a nossa fórmula, a primeira coisa que a gente precisa fazer é construir essa mesma tabelinha aqui. A gente vai fazer ela de maneira fictícia dentro da minha medida. E como é que eu faço isso? Vou criar uma variável, eu vou chamar ela aqui, ó, de tabela. Você pode dar o nome que você quiser para ela, tá? Você vai escrever var aqui, vai dar um espacinho, vai escrever o nome que você quiser aqui e depois você vai botar o igual. A gente vai construir uma tabela fictícia dentro desse cálculo para que a gente consiga, a partir dessa tabela aqui, uma tabela igualzinha a essa, a gente calcular o total geral. E eu vou chamar essa tabela aqui, primeiro eu vou usar a fórmula Summarize. O que faz a fórmula Summarize? Ela sumariza os dados de acordo com um cálculo. Então eu vou pegar aqui a nossa tabela de notas, eu vou sumarizar a nossa tabela de notas por aluno, então coloquei aqui a coluna aluno, e eu também vou sumarizar ela considerando a nota média. E como é que eu faço isso aqui? Primeira coisa que eu tenho que formar aqui é o nome da coluna que eu quero dar. Então eu vou chamar essa coluna nova que eu estou criando. Essa coluna é uma coluna fictícia que está dentro da fórmula só, tá? Ela só aparece dentro dessa fórmula. E o cálculo que essa coluna aqui vai ter, eu vou chamar ela de nota média. Então o que a gente fez aqui nessa linha aqui? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Nessa linha aqui a gente sumarizou a tabela de notas, pegando a coluna aluno e adicionando uma nova coluna que a gente chamou aqui de média para calcular aqui a nota média, que foi exatamente o cálculo que a gente tinha feito anteriormente. E por final, a gente vai usar a fórmula return, porque toda vez que eu crio uma variável dentro de uma medida no Power BI, essa vara aqui, eu preciso utilizar a return no final, para dizer para ele qual é o cálculo final que eu quero. Tá, eu criei uma variável aqui chamada tabela, mas o que eu quero fazer com isso no final? O que eu quero trazer de fato no final? Por isso eu uso o return aqui. E no return, a gente vai usar a fórmula SumMax. Por quê? Porque agora que eu já calculei a média para cada aluno dentro dessa tabela aqui, eu vou calcular a soma dessas médias. E aí, por isso, eu vou usar o SumMax, vou trazer aqui a minha tabela, e aqui dentro da minha tabela, eu vou passar exatamente a coluna fictícia que a gente criou aqui dentro. Qual o nome dela? Tá aqui, ó, entre aspas, tá? Lembra de botar isso aqui entre aspas, porque nem eu coloquei aqui, senão ele não vai aceitar. E a gente vai colocar aqui, ó, média. Ele não identificou aqui porque ele não pega direito o acento, tá? Mas se eu botar só que dia, ele vai identificar aqui a coluna média que a gente tinha criado. E eu vou fechar ela e dar um Enter. E a gente vai ver que o resultado disso na nossa tabela vai ser completamente diferente, tá? Então vou trazer essa medida aqui para a nossa tabela. E a gente vai verificar que aqui, quando eu olho para a funcionalidade aqui, linha a linha, ele traz um resultado exatamente igual ao que estava antes. Está trazendo a média de cada um deles aqui, inclusive dos alunos, mas quando eu olho para o total geral, ele traz exatamente a soma das médias aqui, ao invés de trazer a média geral. Se eu quisesse fazer a média das médias aqui, eu também poderia usar o Average X aqui, ao invés do SumX. E aí, aqui no final, ele está trazendo a média das médias aqui embaixo. A gente vai ver que isso traz uma diferença para análise, dependendo de como você queira fazer a sua análise no Power BI, trazer um resultado aí que considere também um cálculo em cima dos subtotais que você tem, você vai precisar fazer essa operação aqui. Esse foi um vídeo sugerido, inclusive, por um dos nossos alunos aqui da Academia BI Pro. Ele trouxe isso para a gente no nosso grupo de suporte e a gente sentou juntos para resolver essa questão, para mostrar para ele. E a gente resolveu trazer também aqui para o YouTube essa dúvida, que é um case bem bacana aí para vocês terem no portfólio de conhecimento de vocês. Se você gostou dessa dica, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal da Academia BI Pro para não ficar por fora de nenhuma dessas dicas sensacionais que a gente está sempre trazendo aqui. Também deixa seu comentário aqui embaixo. O que você achou desse vídeo, se você já conhecia essa técnica aqui e se faz sentido para você esse tipo de conteúdo ou não, o que você quer ver para as próximas aulas. A gente está sempre lendo nos comentários, tentando trazer o máximo de conteúdo que seja útil e aplicável diretamente para você a cada aula. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.